Então, a gente está fazendo a distinção entre técnica e tecnologia, né? E a gente está falando de sala de aula e das técnicas para a gente mesmo se integrar no sentido do uso da tecnologia na sala de aula, no trabalho de professor, na administração, enfim, nas milhões de coisas aí que a gente tem que desenvolver, né? Quando eu falo em tecnologia de sala de aula, né, a gente costuma ver fenômenos isolados, como, por exemplo, é muito comum as pessoas citarem insubordinação de aluno, dificuldade de aprendizagem, o que antigamente se chamava de crianças problema, de alunos problema, hoje não se chama mais, graças a Deus, violência, enfrentamento do professor e diversos outros movimentos que estão surgindo. A sala de aula, como tecnologia, o que ela pode ser, o que ela pode trazer para a vida, para a experiência do professor. A sua sala de aula, né, a minha sala de aula, sou eu, mais um grupo de pessoas que estão mais ou menos engajadas num processo de ensino-aprendizagem, num processo de pesquisa, busca de conhecimento, ou de crescimento pessoal, às vezes de exploração de atividades, de errância, de participação e assim por diante. Como é que eu vejo a grande questão aqui da relação com a tecnologia, a minha sala de aula? Então, uma coisa que nós precisamos aprender hoje no Brasil, existem pessoas de diversas áreas de comunicação, de diversas áreas de investigação e pesquisa que trabalham com as experiências de sala de aula, com os problemas de sala de aula, que trabalham com as diversas atividades que a gente faz e que nos ajudam a entender melhor, nos ajudam a potencializar melhor a nossa experiência. Agora, de que experiência nós estamos falando? Estamos falando da nossa relação com os alunos, com os acadêmicos, enquanto pessoas interessadas em buscar novas informações, estamos falando em exercício, em expansão das atividades mentais, da inteligência, nós estamos falando de qual das diversas dimensões técnicas da situação de ensino-aprendizagem. E aí a nossa grande questão, a nossa grande pergunta para nós enquanto professores, professoras, é como é que nós nos relacionamos com os diversos centros de pesquisa que trabalham as situações de sala de aula, que tentam entender os processos. A grande questão tecnológica do professor em relação à sala de aula, gente, pasmem, eu vou contra muita coisa que está sendo dita agora. Não é a gente frequentar a academia do Khan, não é frequentar YouTube, não é aprender a clicar e a postar coisa, não. A grande questão é descobrir onde estão os especialistas e os grupos de pesquisa que estão estudando os fenômenos que nos interessam. Essa é a coisa mais moderna, mais interessante, mais inteligente que nós podemos fazer e mais técnica para desenvolver uma tecnologia de abordagem da sala de aula que responda às questões colocadas. A grande questão de toda a história da técnica e que se transforma em tecnologia é como é que nós, com um corpo limitado, conseguimos fazer a natureza se adaptar àquilo que nós demandamos. Como é que nós, como baixinhos, conseguimos colher uma fruta que é mais alta do que nós? Como é que nós conseguimos transportar uma coisa pesada de um lugar para o outro? Aí nós inventamos a vara para cutucar uma árvore, nós inventamos a roda e aí daí nasce o nosso mundo mais antropizado, né? O mundo com a nossa cara. Esse mundo atual do clique, da velocidade e da programação é um mundo que espelha aquilo que nós queremos da vida. A nossa grande questão como professores hoje, e eu vou ser direto, olhando nos olhos de vocês, olha, nossa grande questão é formular as nossas perguntas. O que é que eu quero com a minha sala de aula? O que é que você quer com a sua sala de aula? Em que contexto eu estou? No Instituto Federal, instituto que tem como linha de força a formação de técnicos cidadãos, a formação de pessoas que vão se inserir na construção de diversos mecanismos concretos de promoção da cidadania, de promoção do progresso, do desenvolvimento no país. Que perguntas eu faço e que grandes questões eu quero ajudar a responder. É a partir disso que eu elaboro ferramentas. Isso é técnica.
né? E a partir dessas ferramentas, na interação, desculpa, eu quase falei interação, né? Olha o coveiro aí. Na interação dessas ferramentas com os diversos contextos da civilização é que eu vou formar as grandes questões tecnológicas. Então, quando eu falo de sala de aula, é como é que eu penso a relação ensino-aprendizagem, como é que eu penso as facilidades e as dificuldades, as possibilidades dos diversos elementos, dos diversos problemas que vão sendo perguntados para mim. Dou um exemplo para você. O que adianta os seus alunos usarem a última versão do último sistema operacional, da última modinha que apareceu na propaganda do Facebook ou de qualquer site aí de avaliação de tecnologia, se os seus alunos são fanáticos e não sabem fazer uma discussão sobre o que está acontecendo atualmente no Brasil? O que adianta os seus alunos saberem tudo sobre armas se eles não sabem o sentido do que seja segurança pública, defesa pessoal, participação, diversas redes de proteção social e assim por diante? O conhecimento descontextualizado não é conhecimento, é simplesmente um monte de informação empilhada, né? Os técnicos aí em informática vão concordar comigo, especialmente os usuários de sistemas operacionais alternativos aí que sabem programar bem. A diferença entre uma pilha de lixo e 3 ou 4 computadores é que uns estão ligados e outros estão desligados, porque todos são totalmente funcionais. Mas como a gente não sabe usá-los, a gente vai descartando, né? A gente não pode fazer isso. A sala de aula é um ambiente. Quem cria esse ambiente, quem contribui para a consolidação desse ambiente como alguma coisa positiva de busca de conhecimento, é você, professor, é você, professora. E para criar isso, eu preciso estar em contato com áreas de conhecimento. Eu não preciso saber tudo, mas eu preciso ter a minha curiosidade bem direcionada para questões que façam sentido para mim, para o meu trabalho e para o trabalho dos meus acadêmicos, das minhas acadêmicas. Mas isso também me leva para a última consideração aqui que eu quero fazer, que é a consideração do sentido micro, né? Microsocial, microsociológico. Para eu conseguir criar um ambiente de sala de aula, eu preciso estar com a minha cabeça relativamente organizada, eu preciso estar com a minha inserção no plano da disciplina em que eu sou formado relativamente calma, relativamente bem resolvida. Então, se eu venho da área da biologia, como é que a biologia se conversa com as diversas questões atuais? Isso eu não vou aprender lendo qualquer tipo de material, lendo revista de grande divulgação, indiferente da qualidade da revista ou da sua orientação política. O nível de informação que uma revista é capaz de manipular, que é capaz de trazer, é muito baixo. A revista não vai me trazer experimentos, não vai me trazer processos de criação e de manipulação de conhecimentos em um nível mais profundo, como eu preciso ter para poder, inclusive, me relacionar com a minha sala de aula. Para isso, eu preciso contribuir com o conhecimento. Para contribuir com o conhecimento, eu preciso ter técnicas de crescimento pessoal, ou seja, falando português bem claro, meus queridos, minhas queridas, eu tenho colegas e às vezes eu mesmo tenho esse problema. A gente perde tempo fazendo um monte de tarefas e esquece de escrever, esquece de fazer diário. Não diário de sala, diário seu, diário das suas leituras. Quantas vezes eu tenho colegas, professores, doutores, PhD, que se lamentam, sentam lá na sala dos professores e falam: nossa, que vontade de ler um livro. Bem claro, simples e direto. Tá errado. Precisamos mexer nisso. O melhor amigo do professor na era da tecnologia é um bom caderno de notas, é um bom diáriozinho pessoal, é uma boa agenda cheia de desenhos pessoais, cheia de anotações pessoais. Sabe por quê? Porque é o nível mais ínfimo das coisas que você vai relacionar com as suas grandes questões, com as suas grandes perguntas, com aquelas coisas que vão permanecendo e que você pode contribuir com a comunidade, com as pessoas que dependem de você para o processo de aprendizagem delas. Olha só, a gente está falando de sala de aula, está falando da gente mesmo como
o sentido do meu trabalho, o sentido da minha própria orientação dentro do mundo do conhecimento, né? E aí sim eu encaixo a questão das técnicas. As técnicas, a variação técnica, elas ajudam a gente a fazer um trabalho mais brilhante, um trabalho mais adequado às linguagens que estão sendo consumidas, que estão sendo veiculadas nos nossos diversos sistemas de vida, né? E isso eu vou continuar no nosso próximo bloquinho e assim a gente já vai encerrar, tá?